Pinceladas de Arte. Distribuição Sinapse. Em frente com os cidadãos, pela França e pela liberdade. Quando olhamos a liberdade guiando o povo de Delacroix, não podemos evitar sentir-nos implicados, imersos em seus ideais. Para conseguir esse efeito, o artista fez com que os amotinados se dirigissem em nossa direção, como se estivessem a ponto de nos invadir. O quadro se inspira nas jornadas revolucionárias, conhecida como as Três Gloriosas, dos dias 27, 28 e 29 de julho de 1830. Significaram a queda de Carlos X, o último rei francês da família dos Bourbons, demasiado absolutista para os tempos que eram. Porém, Carlos, no mínimo, pôde salvar sua cabeça, coisa que seu irmão maior, Luís XVI, não pôde fazer. Foi guilhotinado como resultado da Revolução Francesa. Durante aqueles 3 dias, umas 8.000 pessoas, entre as quais mulheres e crianças, combateram ativamente nas barricadas contra as tropas reais. Uma grande parte da população os apoiava. Lhes davam munição e alimentos e das janelas lançavam todo tipo de objetos contra os soldados. Os fatos ocorreram em Paris. Isso explica a presença ao fundo das suas torres da Catedral de Notre-Dame. A figura feminina que ocupa o lugar central do quadro é uma alegoria à deusa Liberdade, que reclama a atenção do observador, não só pelo seu tamanho, mas também porque mostra o torso seminu. A beleza feminina contrasta com o horror da guerra. Mas essa deusa da liberdade é uma mulher do povo. Tem a pele suja e pelo incipiente nas axilas. No entanto, seu rosto desprende confiança e serenidade. Em uma das mãos, leva o fuzil com a baioneta armada. Com a outra mão, guia os combatentes e issa a bandeira revolucionária francesa, que também ondeia em uma das torres de Notre-Dame. As cores da bandeira, o vermelho, o branco e o azul, aparecem insistentemente no quadro, como no lenço de um dos subelevados, e no homem caído aos pés da deusa. A liberdade é acompanhada por um representante da burguesia com cartola e fuzil. Seu rosto é o do próprio Delacroix, o pintor do quadro. Delacroix não participou dessa revolta popular, mas como bom romântico deu suporte a seus ideais de liberdade. E nesse sentido escreveu: se eu não vivi pela pátria, pelo menos pintarei pela pátria. Para que constasse sua contribuição à causa, assinou em umas tábuas de madeira da barricada. Mas há mais combatentes. Como o trabalhador com gorro e camisa branca que segura um sabre, simboliza os quase 6.000 trabalhadores das oficinas tipográficas que tomaram as ruas para protestar pela forte censura a que eram submetidos os jornais, considerados pelo governo como instrumentos de desordem e agitação. Ou como o garoto armado com 2 pistolas e o que está prestes a pular a barricada. A presença deles é uma homenagem aos jovens e adolescentes que participaram nos combates. Atrás, a multidão avança, envolta em uma atmosfera fumegante. A aparição de um representante do exército napoleônico nos indica até que ponto os antigos membros dessa corporação estavam fartos dos diferentes governos monárquicos e desejavam uma mudança. Em primeiro plano, um corpo meio despido está deitado no chão. É um recurso do artista para nos dizer que nem todos os que participaram na Revolução o fizeram movidos por grandes ideais. Também houve mendigos organizados e criminosos do Bafon que roubavam tudo o que podiam, como os sapatos e as calças deste cadáver. Apesar de tudo, a vitória é iminente. Em primeiro plano, também vemos os mortos do exército contrário à Revolução, os fiéis ao rei, mas ainda haverá mais mortes. Os cidadãos falaram, um desejo os une, liberdade. Obrigada, Delacroix, por essas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro com a liberdade guiando o povo no Museu do Louvre de Paris.